Boa noite, minhas amigas, meus amigos do Instituto Virtual de Aprendizado Satanista, ou você que acabou encontrando aqui esse canal. E se você encontrou esse canal, você é um pesquisador, né? Então, bem-vindo. Estamos aqui fazendo a nossa série do livro do autor brasileiro Lorde Ariman, livro Satanomicon, que é o melhor livro para iniciantes no satanismo. Nós temos uma página no Facebook, o Instituto Virtual de Aprendizado Satanista, o IVAS, que você facilmente encontra. Não é difícil encontrar. Esta série tem sido semanal para aqueles mais atentos. Sendo assim, eu espero de coração. Hoje já estamos aqui na parte 5, que as 4 partes anteriores têm auxiliado você nas suas batalhas. A existência material é uma coisa complicada e a lei do forte sempre prevalece. Assim nos mostra a natureza e a história. E justamente tem intitulado a parte 5, Um pouco de história. Meus amigos, esta parte ela é muito rica. Esta parte do livro vai trazer muita informação, então peço a sua atenção, lembrando que é muito importante você ler este livro, acompanhar aqui, os comentários com calma, sem atropelo. Com calma lerei também, não integralmente, mas as partes, que são importantes para destacar. Então vamos lá. Vamos ver o que traz aqui. Uma breve história do satanismo. Desde a mais alta antiguidade, sempre houve deuses relacionados com a sombra, como o Sete egípcio e o Shiva hindu. Com o advento do Satã bíblico, nunca houve nenhuma organização satânica plenamente estabelecida, pelo simples fato de que seria imediatamente exterminada pelo cristianismo. Aliás, meus amigos, minhas amigas, se vocês me permitem, este é um grande objetivo. Que o Instituto Virtual de Aprendizado Satanista saia do virtual. E não é fácil. Nem se trata de dinheiro, espaço, e sim de termos o direito de ter o livre pensamento. Já falamos em vídeos passados, sobre a ditadura religiosa que vivemos. As seitas satanistas eram, na realidade, pagãs e hereges, sendo as primeiras as que cultuavam um deus anterior ao advento do cristianismo, como Dionísio, e as segundas as que traziam uma versão diferente dos dogmas cristãos, como duvidar da virgindade da mão de Jesus. Veja, meus amigos, que o questionamento e a aceitação, as condutas de instinto, fazem parte do satanismo genuíno, Vamos em frente, porque esta parte ela é bem rica. O consenso histórico moderno acerca do satanismo revela que, malgrado alguns grupos acreditassem estar adorando Satã, na verdade se tratavam de grupos antissociais locais. Durante todo o período do cristianismo, qualquer grupo era considerado satânico, conforme a mente das autoridades. Meus amigos, eu disse que essa parte do livro era muito interessante. Eu vou reler isso aqui para
ficar bem claro, né, o que se trata o satanismo, de fato. Durante todo o período do cristianismo, qualquer grupo era considerado satânico, conforme a mente das autoridades. Olha só, meus amigos. E satanismo é questionar de modo inteligente as autoridades, que nem sempre tem autoridade, né? Eu vou fazer um vídeo sobre o conceito de autoridade, né? É risível o fato de que os grandes bruxos estavam muito bem acobertados pela instituição que viria em seu encalço, caso se dessem a conhecer. Alguns falam, né? Mas por que é que você não se mostra? Muito bem está aqui, né? Nunca houve mais feitiçaria do que nos anais da própria Igreja Católica. Haja vista a existência de papas como Benedito IX, João XX, os Gregórios VI, VII e Honório o Grande, todos conhecidos como magos. Agora é o seguinte, meus amigos, vamos lá, vou ter que ser um pouco polêmico agora, mas é para trazer você que me escuta ao questionamento, né? Questionar, se opor é a raiz da etimologia palavra Satanás. Pura verdade isso aqui, meus amigos. Muita gente já leu o Dogma Ritual Alta Magia do Eliphas Levi e quando vai ler ele, acha que vai encontrar um livro satanista. Eu quero dizer o seguinte, e para quem já leu, sabe o que eu estou falando. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu vou lá ler as clavículas de Salomão, porque lá eu vou achar a magia satânica. Pelo contrário. Pelo contrário. Essas duas obras que eu citei, elas estão longe de ser satânicas. Quem já leu sabe o que eu estou falando. E meus amigos, vamos analisar, vamos questionar, pensar. Pensar não machuca os fortes. Séculos passados recentes, o dom da escrita, poder escrever as suas ideias no papel, era privilégio dos amigos da igreja. Ponto. E a história mostra isso. Tem um filme muito interessante que aborda isto que eu estou falando, que aliás é um clássico, Corcunda de Notre Dame. Ora, meus amigos, se o estudo, a escrita, a geometria estava toda nas mãos da, felizmente, não tão mais poderosa Igreja Católica Medieval, é óbvio que nunca houve mais feitiçaria do que nos anais da própria Igreja Católica. Você discorda? Deixa o comentário aí, mas é complicado, né? Eu sei que hoje a gente vive uma época de revisionismo, até beirando ao desonesto. Cabe a você aí expor o que você pensa, né? É um direito legítimo. Mas a história mostra justamente isso. O satanismo deu seus primeiros sinais de vida com o advento dos Hellfire Clubs. No século XVIII, o mais importante liderado por Sir Francis Dashwood, que orientou a condução de rituais repletos de diversão, bem suja e certamente o proveu de um colorido e inofensivo psicodrama para muitos guias espirituais do período. Menciona LaVey. Na verdade, era a protoexistência do satanismo,
ainda bem distante da sua realidade atual. Dele participaram muitas pessoas influentes da coroa britânica. Meus amigos, você aí percebeu que hoje aqueles que não querem a rebeldia um dia foram rebeldes. Os que não querem mudança um dia foram agentes transformadores. Tá? Mais um pouquinho aí para você refletir. Os repórteres, ao denunciarem a maneira herege e profana como se davam as reuniões, levou o rei George I a exigir a total extinção da ordem. Né, meus amigos? O que ocorre? No momento em que se começa a admitir o instinto e o questionamento, os reis fazem questão de extinguir tudo. Aliás, meus amigos, se a gente parar para analisar a história, os grupos que conseguiram mudar alguma coisa, antes de tudo, superaram a si próprios. E a subserviência a um outro ser humano que se diz escolhido por Deus, né? Todo rei é isso, para quem não sabe. No final do século XIX e início do XX, começaram a surgir instituições de cunho telêmico, como a Ordem dos Templários do Oriente e a Ordem da Estrela de Prata, que contraditoriamente buscaram eliminar qualquer conotação com o satanismo, ao mesmo tempo em que Crowley usava o moto de Megatherium, a grande besta. É compreensível que Crowley, sendo rebento de uma era vitoriana extremamente rígida, tivesse de obrar com determinada cautela. Caso contrário, não haveria nada demais em aceitar a referida associação. Ou ainda, que tentasse dissociar Telema, as ideias relativas ao satanismo gótico, na verdade inexistente, fruto da histeria cristã. Meus amigos, eu não vou comentar aqui, porque tem muitos elementos, tá? Que eu peço que você pesquise. Essa parte aqui é muito importante, mas eu quero provocar você a buscar também, né? E quando você buscar isso e estudar, que você faça a sua própria reflexão, sua própria interpretação. Mas o que é, né, Telemann? Quem é Crowley? Se você não sabe, é importantíssimo você saber. E poderia sim, tá, ter relação direta com o satanismo. Né? Aí, como estamos falando, o que é a era vitoriana, né? Pesquise. Vamos lá, vamos adquirir o hábito da leitura para aumentar o seu vocabulário. Isso ajuda muito, por exemplo, numa entrevista de emprego. Se você se expressa bem, se você é inteligente, a inteligência é fundamental. Vamos em frente, que esse capítulo está muito bom. Em 1904, houve a recepção do Liberal Velleges, transmitido por Ivans a Crowley, que mais tarde admitiu: Ivans não é uma simples fórmula como muitos nomes angélicos, mas ele é o verdadeiro, o mais antigo nome do deus de Iesídiz, e, assim, remonta à mais alta antiguidade. Nosso trabalho é, portanto, autêntico, a redescoberta da tradição sumeriana. Ora, o deus dos Iesídiz era Shaitan. De novo, vamos agora compreender que Satã é mais antigo do que o cristianismo. O deus dos Iesídiz era Shaitan, que se originara de Sete. Atualmente há ordens assumidamente satânicas no exterior que usam o Liberal Velleges em seus estudos, entendendo seus 3 capítulos como as 3 manifestações de Satã. Meus amigos,
minhas amigas, deu 7. Egito, né? E veja que a gente tem que questionar. Sumérios é um povo, sumérios e caldeus, tá? Tem muita coisa do satanismo ali. A raiz sem contaminação cristã. Deixarei para você também pesquisar sobre o Deus dos egípcios, Set. Tá? Agora, uma coisa que eu posso dizer, meus amigos, minhas amigas. Satã é mais antigo do que Yahvé. Os oprimidos hebreus criaram Yahvé. E eu vou dizer uma coisa agora, então, para você refletir. Na sua raiz, Yahvé é tão terrível quanto Satã. Da onde eu tirei isso? Leia o Velho Testamento. Só ler, tá tudo lá. Pelas próprias mãos dos hebreus. Quem colocou ali os requisitos para ser o Yahvé não foi o satanista. Está lá no Velho Testamento. Neste momento torna-se importante um adendo. Apesar de não existir organizações satânicas no passado remoto, não significa que não houve satanistas. Mas vamos de novo, né? Que isso aqui chega a ser uma citação daquelas, né, que tem aí na internet, né? Apesar de não existirem organizações satânicas no passado remoto, não significa que não houve satanistas. Onde eles estavam, meus amigos? A cada ser humano que questionava o poder e a imposição da interpretação coletiva, simples assim. Pelo contrário, são inúmeros os indícios da presença de satanistas na história, mas não de conformidade com a literatura cristã, e sim pelo fato de o satanista ser, acima de tudo, uma pessoa totalmente emancipada. Acabei de falar. Meus amigos, e agora? Alguns nomes aqui que vale muito você pesquisar. Alguns nomes como Rasputin, poderosíssimo. Cagliostro. Cagliostro é o maior magista de todos os tempos. Eu vou deixar os outros aí para você, tá? Né? O Desplat, Carducci, o Capone, muito bom. Agora eu quero falar, é o Nietzsche, meus amigos. Uma indicação de leitura. Leia o Anticristo do Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche. É verdade. Não há maior satanista que Nietzsche. Mas aí que tá. Ser satanista não é pertencer a uma egrégora, né? Acabamos de falar tudo aqui. Qualquer pessoa que seja ou tenha sido no passado emancipada de quaisquer grilhões escravizantes da religião, da política, da economia, da cultura ou do que for, é satanista. De novo, né? De novo, para nós começar a limpar a sujeira de outras religiões. Qualquer pessoa que seja ou tenha sido no passado, né, pessoas como os nomes acima ali, que já saíram do plano existencial material, emancipada de quaisquer grilhões escravizantes da religião, política, economia, cultura ou do que for, é satanista. E quando eu digo é satanista,
Você que está me ouvindo agora, você pode dizer, não, mas eu estou aqui, gosto muito do canal, esse livro é muito bom, só que eu não sou satanista. Ora, você acabou de me dizer. Você não quer grilhão nenhum, parabéns. Eu quero lhe dizer que é justamente isso de que se trata esse canal e de que se trata o Instituto Virtual de Aprendizado Satanista. Tal pessoa possui o amor próprio plenamente desenvolvido, a primar liberdade como sua única lei. De novo, tal pessoa possui o amor próprio plenamente desenvolvido, a primar pela liberdade como sua única lei, sem se impor a nenhuma regra de conduta arbitrada por terceiros, que evidentemente tergiversará sua expressão e vontade individuais sob a tirania, dissimulada ou não, de um vampirismo psíquico. Ah, meus amigos, eu vou ler de novo, né? Porque isso aqui é uma poesia. Tal pessoa possui o amor próprio plenamente desenvolvido, a primar pela liberdade como sua única lei, sem se impor a nenhuma regra de conduta arbitrada por terceiro, que evidentemente tergiversará sua expressão e vontade individuais sob a tirania dissimulada ou não de um vampirismo psíquico. O que é vampirismo psíquico? É óbvio que nós vamos passar por isso, né? Muito bem. Meus amigos, quero dizer para vocês que tem sido uma alegria para mim fazer essa leitura Corre-Olhos semanal. Porque a cada vez que eu leio esse livro, eu sinto e relembro do meu ofício. Qual é o meu objetivo? Que você, que é essa pessoa emancipada, saiba disso. Nossa sociedade não vai ter transformação profunda enquanto meia dúzia de pessoas herdeiras de quem um dia pensou por si mesmo comandar uma massa acéfala e estomacal não seja controlado por ninguém. Você precisa ser dono de si mesmo. Parte 6, estaremos entrando na década de Satã. Essa parte 5 riquíssima, cheia de elementos para você pesquisar. Se você está acompanhando essa série, eu não tenho dúvida sobre a sua seriedade para com o satanismo e principalmente para com você próprio. Forte abraço e até a parte 6. Raio Satã.